Nós vamos começar hoje o capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Nós já fizemos um estudo bastante, desde o capítulo 4, a gente vem fazendo um estudo bem meticuloso desses versículos, porque nós temos um conteúdo muito rico nessa janela do texto, porque são os últimos momentos. Moisés tem a chance de se despedir, uma revisão dos 10 mandamentos, todo um apelo ao povo de Israel para que observe todos esses pontos que são essenciais. E agora, especificamente, ainda dentro da Parashá que nós estamos estudando, a gente vai para o capítulo 8, que vai trazer também muitas informações para a gente sobre esses aspectos desse momento. Assim, esse texto, ele é um texto assim um pouco até melancólico, não é? Das despedidas, das coisas, olha, cuida, preste atenção, não te afastes. Até os verbos começam a mudar, a ideia do amor começa a aparecer no texto. É muito bonito esse momento. Então, a gente está indo devagar para que a gente possa saborear esse material bem interessante que o Deuteronômio possui. Para quem perdeu as primeiras lives, o professor Severino estava falando para a gente que Deuteronômio significa a lei de novo. Quem estudou química no ensino médio deve lembrar das expressões alotrópicas do hidrogênio, o deutério e o trítio, que são alotropias do hidrogênio. Então, deutero, 2. Segundo, então, deuteronômio. Nômio é lei. Então, deuteronômio, a segunda lei, ou a lei de novo, porque os 10 mandamentos, a gente já passou por isso ali atrás, ele ficou no outro momento. E também passamos sobre aquele pedaço que fala da mezuzá, dos tefilim. Já passamos por todos esses aspectos que, às vezes, a gente vê na tradição judaica e não sabe de onde veio. Deuteronômio 6 é o local onde esse material todo se encontra descrito. E agora a gente vai começar o 8, que segue a discussão da Parashá anterior, que nós iniciamos lá atrás, quando a gente começou no meio do capítulo 7, e agora no 8 a gente segue nessa... Ela vai até o 12, se não me engano, né? Essa Parashá vai até Deuteronômio 12. Eu acho que até o 12. Ela é longa. É uma Parashá Ekef, né? Ekef. Até 11:22, isso mesmo. Ela é uma Parashá bem longa. E é interessante, professor Severino Celestino, eu vou pedir licença para contar uma história no intuito de autopromoção. Mas eu sempre falo, quando a gente conta histórias de mediunidade, para trazer aquilo que Hermínio de Miranda coloca no Diversidade dos Carismas. Os médiuns contribuindo com as suas experiências para que a gente possa entender conteúdo espírita e a própria mediunidade. Certa feita, uns mais ou menos 11 anos atrás, eu tive um sonho, um desdobramento, onde eu era julgado pelos equívocos que eu havia cometido nessa encarnação. E os espíritos... Nessa encarnação, exato. E os espíritos pegavam fogo, assim. Eu nem era espírita, nem sabia nada disso, mas eles falavam termos espíritas. Então, eles... isso, depois de um tempo, veio fazer sentido. Passado aí uns 7, 8 anos desse sonho aproximadamente, uma pessoa muito próxima a mim teve um outro sonho. E ela chegou para mim e falou: nossa, Álvaro, eu sonhei com você essa noite. Eu estava te assistindo em um julgamento. Tinham 3 juízes, igualzinho, eu nunca tinha contado. Tinham 3 juízes. E os juízes falavam assim para você: você está inocentado. Atrás de você tinha uma multidão de pessoas, como se fosse um estádio. E o juiz falava: essas são as pessoas que você fez o bem e vieram para te defender. Mas eu vou permitir que todos passem, todos aqueles que você errou,
passem à sua frente e te digam qual é o seu erro. Não porque você está condenado, mas para que você se lembre e não mais repita os mesmos equívocos. E ela falou, Álvaro, vinha uma fila de pessoas e elas paravam na sua frente, você chorava e elas falavam os erros que você cometeu na vida para com elas. E foi algo muito interessante, a pessoa terminou de me contar na manhã seguinte, eu sou muito próximo, e eu falei, olha, eu vou te contar um sonho que eu tive há algum tempo. E talvez tenha vindo por outra pessoa, porque se fosse por mim, eu poderia achar que era anímico. Então, nós estamos aqui diante de um momento no livro da Torá, onde Moisés, ele está repassando todas as coisas boas, mais ou menos como nesse sonho, onde essas pessoas estavam para me defender. Falou dos 10 mandamentos, da recordação das leis escritas no livro da consciência, gravadas agora na pedra para que ninguém possa esquecer. Nós vimos aqui falar sobre as nações do mundo, vamos assim dizer, chafurdadas no materialismo, nas trevas da ignorância espiritual, na sua maior parte, e o povo de Israel carregando aquela luz. A recompensa pelo cumprimento de todos os mandamentos, não no sentido de que eu farei para receber o bem, mas que naturalmente eu construo o bem na vida futura, eu construo na minha eternidade um pouquinho do bem a cada boa ação que eu faço. E aqui, bem no finalzinho do capítulo 7, nos últimos 2 versículos, 25 e 26 do capítulo 7, Moisés vai falar sobre a idolatria. E ele vai falar sobre a erradicação da idolatria. E a gente vai compreender por que Moisés fala sobre essa erradicação da idolatria. E aqui ele fala, todas as estátuas de deuses com D minúsculo devem ser queimadas no fogo. Fiquem atentos para que não haja idolatria dentro da sua casa, para que vocês não tenham nenhum desses elementos na sua casa. Aqui nós poderíamos imaginar e compreender que se fala da casa física da qual nós nos encontramos, ou da própria casa de Israel, mas muito importante é que nós venhamos a obter a referência dessa idolatria dentro do nosso espírito, no sentido que a gente sempre vem trazendo quando fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos, de que nós adoramos muitos ídolos. O ídolo da irritabilidade, o ídolo da vaidade, o ídolo do egoísmo, o ídolo do orgulho, os ídolos tantos que se colocam à disposição. Todos esses devem ser queimados no sentido de que o fogo pega a matéria e sublima, ou seja, as nossas imperfeições se tornam caminhos para sublimar o nosso espírito. E aqui, quando ele adentra ao capítulo 8, ele vai falar, olha, lembrem-se de todos os mandamentos, de tudo que eu estou te dizendo. E é interessante que a gente pode recorrer ali à pergunta 626, salvo engano, do livro dos Espíritos, na 620 e pouco, quando fala da lei divina e fala para nós que nós a esquecemos. E Moisés está ao tempo todo alertando que não apenas na consciência, mas quando gravada na rocha, quando tendo visto isso descer, entre aspas, dos céus, todos ouvindo em voz direta, mesmo nessa condição, onde os nossos olhos contemplaram todos esses fenômenos, nós a esquecemos. Mas, diz aqui, todas as dificuldades, lá no versículo 2, todas as dificuldades que eles colocam como testes, provas, que nós recebemos em nossas vidas, são para verificar o que realmente existe nos nossos corações. Me recordo de uma fala de Emmanuel, que diz que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida
como um espelho de água límpido e transparente, mas que no fundo encontra-se o lodo verdoso. E com o movimentar das águas, tudo aquilo vem à tona, demonstrando o que verdadeiramente habita nos nossos corações. Então, aqui existe uma consonância com isso, quando é dito que todas as dificuldades que foram entregues no deserto, nos 40, o professor caiu, ou saiu, ele deve voltar, ele deve ter saído sem querer. Todas as dificuldades vividas nos 40 anos de deserto serviram para demonstrar, e aqui é muito bonito, que a maná, o pão espiritual, foi dado para que o homem pudesse compreender que não só de pão vive o homem, que o homem vive de todos os pronunciamentos da boca de Deus. E aqui a gente entende que Deus não tem boca. Então, que pronunciamentos são esses? Senão as leis divinas, a misericórdia, senão toda a providência divina, todas as leis que estão manifestadas no fluido cósmico universal, e que isso é como a luz do sol ao nosso espírito diante da fotossíntese celestial. Nós estamos aqui vendo ser lembrado para nós. Lembra que vocês andaram 40 anos no deserto e a roupa de vocês não ficou velha. E o alimento de vocês não podia ser plantado, mas ele caía e descia dos céus. Que os sapatos de vocês não envelheceram com 40 anos de caminhada. Que os pés de vocês não foram inchados, não ficaram inchados. E que Deus, no dever de conferir os nossos corações, repreendeu e repreenderá por todas as vezes o seu filho rebelde. Não no intuito de nós sermos castigados, mas o texto vai dizer assim, no intuito da pedagogia do Espírito. E esse castigo, assim oferecido, vem logo depois da prova. Então, o texto bíblico aqui falou, primeiro a gente traz a prova para verificar o conteúdo do seu coração. Se vocês falham na prova, aí o texto vai dizer, a gente repreende. O que acontece quando a gente falha em uma prova? A gente vai receber a expiação. A repreensão divina aqui segue a ideia da doutrina. Mas tudo isso para que nós venhamos a seguir o coração de Deus, para que nós tenhamos moraá, temor. Mas esse temor ressignificado não é medo, é temor contemplativo que nos inspira. E tudo isso, Elahá, para que nós sejamos colocados numa terra onde existe o trigo, a cevada, as vinhas, os figos, a romã, a azeitona, o mel, e que nessa terra nós não teremos que comer o pão da pobreza. O pão da pobreza, eu vou falar daqui a pouco, mas aqui vai trazer toda essa ideia que nós comeremos e nos saciaremos. Eu vou deixar esse finalzinho para daqui a pouco. Para não estender muito, eu passo a você lá. Deixa eu procurar o professor Celestino. O professor Severino está aí nos bastidores, daqui a pouquinho ele retorna aí conosco. Viu, Denise? Se você estiver aí nos ouvindo, o professor Severino está de volta. Professor Severino Celestino Júnior. Olha só, eu queria destacar aí um ponto, antes de passar para o professor Severino, que é a maneira poética como Moisés fala do sofrimento. A leitura desse trecho do capítulo 8 do Deuteronômio lembra muito a bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. A maneira como Moisés oferece o sentido do sofrimento é exatamente como a parábola coloca e como no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trabalhar o propósito do sofrimento para educar a criatura. E você vai ver, logo no começo desse capítulo, ele relatando os sofrimentos
e conectando esses sofrimentos com a transformação da criatura. E ele diz assim, que ele te deu o deserto, mas ele te guiou pelo deserto para te humilhar. E a gente diz assim, nossa, mas é muita coisa, né? Você querer humilhar os outros. O termo humilhar aí, na tradução, não fica bem colocado, mas não é bem humilhar, como a gente diz assim, nossa, ele humilhou o outro. É humilhar no sentido de desenvolver em ti a humildade, para que tu te tornasses humilde, para que tu aprendesses a humildade. Não é para pisar na cabeça do outro a fim de humilhar, para ele ficar derrotado, envergonhado. Não é como acontece na vida que a gente diz, nossa, fulano pegou o outro, mas ele humilhou, acabou, sabe? Quando o outro não sabia nem onde pegar as coisas para sair de tanta coisa que ele ouviu. Não é esse o sentido. O sentido de humilhar que nós temos aqui é desenvolver no teu coração a doçura da humildade. Então, esse é um ponto muito importante em que ele dá um sentido para o sofrimento. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. No sentido de que a dor não é isso, professor Severino? Que a dor tem o poder de transformar. O que seria de nós se nós não tivéssemos o sofrimento? O quanto nós seríamos arrogantes, Álvaro Mordecai, se nós recebêssemos tudo aquilo que a gente sonha. A gente tem que receber uns nãozinhos de vez em quando, passar por uma dificuldade, né? Umas raladuras, andar por um deserto, o deserto aqui representando a escassez, a não distração, a aridez da vida, para desenvolver em nós as conexões. E aí, só para poder passar para o professor Severino, depois eu volto fazendo mais algum comentário, mas a gente já teve a chance de comentar isso antes, a revelação de Deus ao povo hebreu se deu aonde? Na praia, na floresta, na festa, no shopping. Onde o povo estava quando Deus ofereceu a eles a sua lei? No deserto. Porque é na escassez, na ausência das distrações, nos momentos que nos aparecem como sendo os mais difíceis, é quando nós desenvolvemos as nossas maiores virtudes, quando a vida nos exige a fé, quando uma doença, uma carência material, quando o nosso lar é abatido por uma determinada circunstância de muito sofrimento, a gente movimenta as nossas forças espirituais e descobre que temos virtudes que nem imaginávamos. E, às vezes, a facilidade, ela nos amolenta o caráter. A ponto de, na questão 943 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que as pessoas se sentem desinteressadas pela vida e até com a ideação suicida, e aí ele dá as 3 razões. A saciedade. Não estou no deserto, com certeza. Eu tenho tudo. Então, eu me sinto até enfadado com a vida. Segundo, a saciedade. O segundo é quando a falta de comprometimento com o próximo. Como é que é? Eu esqueci agora. O terceiro é a falta de fé no futuro. O terceiro é a saciedade. Eu vou lembrar daqui a pouco. São 3 coisas, que é relacionado ao próximo. Eu tenho tudo que eu quero, o oposto dela é a consciência tranquila. É como se fosse o desinteresse pelo próximo. Eu vou lembrar. Então, são as 3 coisas que fazem com que a gente tenha desinteresse pelas coisas materiais e até perca motivação pela vida. E aqui o sofrimento como aquilo que nos humilhou, ou seja, nos tornou humildes e nos desenvolveu para sermos aquilo que a gente precisa ser. Não é isso, meu querido professor Severino? Perfeitamente, meu querido Jorgito, queridos internautas. Esse capítulo 8, ele é fantástico. Aliás, todos os capítulos que a gente estuda, a gente encontra pérolas da mensagem divina. A gente viu
em capítulos anteriores, em estudos anteriores, a tristeza de Moisés por não entrar na Terra Prometida. Como se ele tivesse se sentindo injustiçado, como se ele tivesse, depois de tanto esforço, 40 anos, e ele não conseguir entrar na Terra. Mas esse capítulo 8, eu acho que por causa disso, Moisés exorta as pessoas a terem memória dos benefícios que tinham recebido nesses 40 anos. É como o Deuteronômio, como bem Jorge já falou, ou segunda nomo, Deuteronomos, né? Segunda lei, em grego, é um termo grego. Essa segunda lei, ou esse segundo apanhado de informações, diga, Jorge. Só um instantinho, professor. São 3 coisas da questão 943. A saciedade, que é eu comigo mesmo, a ociosidade, é eu com o outro, e a falta de fé, que é eu com Deus. Não consegui lembrar, fui dar uma olhada no Livro dos Espíritos aqui. 943, não é 922, Fátima. 943. Pois bem, então, esse Deuteronômio, tem hora que a gente observa que Moisés fala, a gente lembra Paulo e Jesus. Paulo, quando diz, não sou eu que falo, mas o Cristo fala por mim. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Aí é como Moisés falasse, ele sendo o próprio Deus, como se ele tivesse incorporado a mensagem divina nele. Então, ele tem momentos que ele substitui Deus por ele mesmo. Tão preocupado ele está que o povo não se esqueça de tudo que receberam. Esse é o primeiro ponto que eu acho assim forte nesse capítulo 8. Segundo, não sei se quem de vocês aí, não sei se Alves já esteve em Jericó. Já estivesse já, Jericó. Jorgito, eu acho que nunca esteve. Mas lá em cima, no monte que eles chamam de Monte da Tentação, que particularmente eu não acho que Jesus foi tentado, e muito menos por Satanás. Se ele existisse, as qualidades dele, os atributos que ele tem, seria exatamente oposto ao que Jesus ensinava. Então, luz e trevas não podem estar juntos. Ou tem luz ou tem treva. E se ele representava as trevas, ele não poderia se aproximar de Jesus. Então, eu vejo, quando você chega lá em cima, no Monte da Tentação, você avista Jericó, você tem um panorama do planeta inteiro. Você tem deserto, montanha, rio, mar, que é o Mar Morto, oásis e cidade. Então, tudo no micromundo que você avista de cima daquela montanha. Por isso que aquilo ali eu vejo como Jesus refletindo, se não fora eu que estivesse aqui, eu poderia querer ser dono de tudo isso. Mas aí ele deixa o grande recado, meu reino não é deste mundo. E ainda tem mais. Diz o Mateus, no capítulo 4, quando ele fala desse episódio de Jesus no deserto, que o Satanás, se existisse, teria dito para ele, já que tu estás, 40 dias de fome, de jejum, que é 40 dias no deserto que Jesus passou, simbolizando os 40 anos lá com o povo, com Moisés. Mas tem uma coisa interessante que o Álvaro leu há pouco tempo, que é o versículo 3 do capítulo 8. O que é que está lá escrito em Mateus 4? Transforma estas pedras em pão. Observe o que é que está dizendo no versículo 3, apresentado aqui, ó. E te afligiu, que fez padecer fome, e fez-te comer o maná, que não conhecias, e não conheceram teus pais, para fazer saber que nem só de pão vive o homem. Essa é a resposta que Jesus dá ao pensamento que ele teve lá no deserto. Ele recorre ao Deuteronômio. Eu acho isso de arrepiar. É uma sintonia tão grande, gente, que eu acho entre Jesus e a Torá, que não tem como você falar. Você vê, já está falando de Deuteronômio, já está falando de primeira revelação, mas é o evangelho
expulsa. Quando Jesus abre a boca, como o judeu que era, ele traz exatamente aquilo que ele queria trazer como testemunho para aqueles que iam entender a sua mensagem no futuro, que ele estava falando a mesma linguagem. Olha, 40 dias, 40 anos. O versículo 3 fala, nem só de pão vive o homem. Jesus disse que o pensamento negativo, tu és o filho de Deus, tu não tem poder, transforma essas pedras em pão, para o teu alimento. E aí vem a frase que ele usa quem? A Torá, para responder aquele pensamento. Então eu posso dizer que as palavras de Jesus estavam muito apoiadas na Torá, então? Jesus é o maior representante da Torá que eu conheço, Jorge. Ele não pregou outra coisa na vida dele, a não ser a Torá. Ele não tinha religião, ele não criou evangelho, não criou religião. Ele trouxe exatamente como ele diz em Mateus 5, 17 a 19, eu não vim destruir a Torá nem os profetas. Eu vim ensinar como deve ser cumprida. Então, a maior tarefa de Jesus foi essa. Eu queria até aproveitar, eu estou indo amanhã a Salvador, no sábado eu estarei fazendo na Mansão do Caminho um seminário, a pedido do meu querido professor Divaldo Franco, para as pessoas lá na mansão, e os convidados que quiserem participar. E a característica do nosso estudo será mostrar quem é Jesus no judaísmo, no cristianismo e no espiritismo, para que as pessoas saibam que não existe separação nessas três revelações. Então, quando você começa a estudar um trabalho desse, com base em Allan Kardec, no próprio Jesus judeu, você vai entender a importância do que estamos fazendo aqui. Dessa ligação que você sempre fala, Jorge, a gente não está aqui para estudar a Torá, nós estamos aqui para estudar o interrelacionamento entre Torá, Evangelho e doutrina espírita. Então, esse versículo, para mim, eu me sinto lá em cima, no Monte da Tentação, observando Jericó e vendo o pensamento que Jesus transmitiu naquele momento, fazendo se comparar com os 40 anos de deserto, porque o Mateus traz exatamente 40 dias e 40 noites no deserto, e vem a frase do versículo 3 do capítulo 8, quando o povo tinha passado 40 anos no deserto, que Moisés estava preparando para entrar na Terra Prometida. E o professor, ele se sente lá e tem o dom de nos levar junto com ele para lá, quando ele fala. E é bacana, professor, aqui eu fui mais ou menos até o versículo número 10, e eu meio que subdivido quando a gente vai fazer os comentários, por sessões onde tem ali uma prioridade de ensinamento. E o Elahá fez um comentário aqui que eu achei fantástico. Eu fui pegar o texto aqui no hebraico para ver isso que ele falava da humildade. Agora, esse conhecimento da humildade no versículo em hebraico não é simplesmente o conhecimento exterior. É o conhecimento vivo, que faz parte. É como se o texto estivesse nos dizendo, olha, o deserto é necessário para que você viva a humildade na sua maior proposta. E lembra que eu comecei falando assim, ó, contando a história, de que no sonho no desdobramento, permitiam que as pessoas me falassem o erro? Aqui ele vai continuar. No capítulo 8, versículos 11 até o versículo 20. Ele vai falar assim, olha, cuidem-se para não esquecer disso. Porque como disseram os espíritos, a lei precisa ser relembrada. Ela está escrita no livro da natureza, mas nós precisamos dos seus missionários, dos missionários divinos, para que a gente não se esqueça por completo. E aqui ele está dizendo, cuidado para não se esquecer de Deus. Vigia os teus passos. E ele vai dizer assim, teu gado vai crescer, tua casa
vai se acumular de ouro e prata, de bens, já que essa terra, ela é uma terra que oferece a cevada, o trigo, a vinha, a romã, a água, o ferro, né, rocha, o cobre, oferece tudo isso para você. Se ela é próspera, teu espírito vai se enriquecer. A gente não está falando aqui dos bens materiais, mas a gente está falando das experiências. Das experiências. Quantas vezes eu já me peguei fazendo prece no centro, falando que a gente possa ajudar eles. Não, que nós possamos ser ajudados, porque nós não somos mais do que doentes auxiliando doentes, necessitados auxiliando necessitados. Até comentei ontem que o Chico tinha o costume de dizer que o espírita, ele enxuga suas lágrimas escondido e sai do quarto para auxiliar os outros. Não é que nós não temos lágrimas, mas aqui o texto vai falar, com tudo isso que você recebe como patrimônio do seu espírito, o conhecimento que traz a doutrina espírita, a possibilidade de auxiliar aos necessitados. Cuidado. Versículo 14. Conforme o seu coração, para tornar-se arrogante. E arrogante, você pode esquecer a Deus, o Deus que te tirou da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão. É como se o texto estivesse falando assim, olha, lembre-se sempre dos seus equívocos e que essa terra te é dada para que você possa nela servir, para que vai continuar o texto, dessa rocha sólida, seja lembrado que Deus pôde tirar água. E rocha sólida é essa que Deus tirou água. Não é a rocha do deserto de Moisés, porque a gente não sabe mais aonde está e quem sabe essa fonte já secou. Mas a rocha sólida é o nosso coração, que um dia se tornou escravo do egoísmo, cristalizando, petrificando a nossa sensibilidade ao próximo e principalmente à lei divina. Então lembra que dessa rocha sólida Deus fez nascer água viva do nosso coração. E se por algum momento nós pudéssemos nos sentir, vamos assim dizer, especiais, favorecidos na condição de sermos arrogantes para com alguém, o texto vai rememorar aqui. Lembra que você precisa retirar essa riqueza da terra que eu te dei, e que teu coração um dia foi rocha sólida, e que o orgulho, ele é verdadeiramente perigoso. No capítulo 9, ele vai seguir até o versículo 6, dentro da mesma ideia. Ele vai falar, vocês estão prestes a cruzar o Jordão, o rio Jordão. Vocês vão encontrar nações mais poderosas do ponto de vista material, cidades fortificadas, as muralhas de Jericó, povos grandes e altos, Davi, lá na frente, mas os gigantes descritos nos capítulos anteriores, que não são gigantes de corpo, mas são gigantes que habitam dentro de nós, orgulho, egoísmo, nossas paixões. Vocês verão que diante de vocês passará um fogo que consome, expulsará e destruirá. Vocês tomarão a posse dessa terra por minha retidão. Deus está expulsando essas nações por conta da perversidade delas. Não foi por causa da retidão, o texto aqui, versículo 5, capítulo 9, não foi por causa da retidão ou da integridade dos seus corações, por causa da perversidade delas, pois você é um povo de dura cerviz. Ele está dizendo assim, peraí, deixa eu dizer uma coisa,
Vocês receberam todos os mandamentos, vocês estão sendo assistidos por misericórdia e bondade divina. Os outros povos estão distantes da minha lei. Vocês não cumprem na essência. Vocês não se transformaram. O dever é vigiar a todos os instantes, empenhar os esforços para conquistar isso. Porque eu vou mudar aqui um pouquinho o texto. Se você está na doutrina espírita, não é pela sua condição de nobre alma. Me perdoem Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e quem sabe, e Allan Kardec, quem sabe mais alguns poucos espíritos aqui presentes. Mas se nós estamos na doutrina espírita, é para vigiar os deveres dos quais nos foram dados. Não os recebemos pelas grandes virtudes que já possuímos, mas pelo valor de transformação a ser conquistado a partir do que nos é entregue. Nós veremos todos os problemas que um dia assolaram a nossa vida, passando como um fogo, porque à medida que a gente se transforma, à medida que a gente passa a usar um pouquinho desse conhecimento, o jugo se torna suave e o fardo leve. Quando a gente passa a ter um pouquinho de submissão à lei, um pouquinho de esforço de cumprimento e de servidão, nós encontramos a nossa vida melhorando. E como diz Emmanuel, a gente podia achar que é pelos méritos próprios. Aí Emmanuel diz, nós estamos como uma réstia de luz por entre toneladas de pedras, de equívocos do nosso passado. É um pouquinho de luz que surge em nosso espírito. Isso não serve para desanimar, mas isso serve para que nós não venhamos a nos tornar orgulhosos em nossos corações, mas que nós tenhamos a certeza absoluta que a doutrina espírita nos convida a, mais uma vez, adentrarmos a terra prometida que tanto nós renegamos. Uma terra espiritual, mas sem a humildade sincera. A gente jamais consegue dar esse passo para adentrar a ela. Então eu passo para vocês comentarem então até o 9. Então até o 9:6, se vocês quiserem. Eu queria fazer um comentário ainda do capítulo 8, do versículo 8. Claro. Que quando ele fala dos alimentos, né, que você até já leu, Álvaro. Uhum. Claro. Trigo, cevada, as vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite e mel. A terra que vai manar leite e mel. Então, quando a gente vê ali a saída do povo do Egito, naquela época das pragas, a 7ª praga, chamada Barad, que é o granizo, ela vem bombardeando tudo, destruindo tudo, quebrando todos os abrigos, derrubando as árvores, matando os animais. É uma coisa de louco, é uma chuva de granizo bastante pesada, e ele representa, na verdade, a destruição do abrigo da fé. É quando realmente o bombardeio não te dá nenhum abrigo, você fica ao relento, não tem mais casa, não tem mais templo, não tem mais lugar. Você está sem o abrigo da fé, que é a 7ª das pragas. E ali, quando ocorre o bombardeio, 2 culturas haviam nascido, que era a cevada e o linho, elas já haviam brotado. Uhum. Mas o faraó disse, não, calma, gente, destruiu tudo, mas ainda tem o trigo e o centeio, que é o que a gente faz o pão. Então, ainda vai nascer o trigo, então, tudo bem, o granizo bateu aí, destruiu tudo, mas não se preocupem, porque ainda vai nascer o trigo, a gente vai fazer pão, a gente vai sobreviver. Vai ficar ruim, mas vai ficar bom. Vamos aguardar que o trigo vai brotar e o centeio também. O trigo brota, o centeio brota e vem a 8ª praga, Arbe, gafanhotos, e eles descem e comem o trigo e comem o centeio. Não dava mais para fazer pão. Ele representa a desesperança. É quando
A vida devora a planta tenra, a gente não imagina mais nada. Depois vem roxa, escuridão, né? E Makat Behorot, que é a morte dos primogênitos, que é a morte do sonho, do futuro, da continuidade. Mas o que eu quero lembrar é que... Aí o Jorge. Arbe, primeiro, Barad, Arbe, Rocher e Makat Behorot, 7, 8, 9 e 10. As últimas pragas. E aí, assim, havia 4 produtos que estavam sendo plantados: cevada, linho, trigo e centeio, que eram a base dos cereais que eles utilizavam. O linho não para comida, né, mas para as várias utilidades que eles tinham, para roupa, inclusive. Mas, olha, ele fala ali de algumas frutas, e aí vocês podem colocar aí a palavra fruta na vertical, F-R-U-T-A, fruta. E vocês vão ver que desse texto saem as 5 frutas que Israel tem. Com a letra F, figo. Com a letra R, romã. Com a letra U, uva. Com a letra T, tâmara. E com a letra A, oliveira, azeitona. Então, a tâmara não vai aparecer nessa lista, porque a tâmara é o mel. Quando diz que a terra manava leite e mel, o mel não é mel de abelha, é o mel da tâmara, porque as tâmaras eram dulcíssimas. É porque eles dizem... Vamos sair do assunto, hein? Mas eu vou falar. Quando houve o cerco à Massada, eles tinham depósito de comidas, eles não deixaram as comidas para que não dissesse que eles morreram de fome. E aí o pessoal, mexendo em Massada, achou umas sementes de tâmara de 2.000 anos. E eles disseram, vamos plantar, quem sabe não nasce. Gente, uma semente dormir durante 2 milênios, professor Severino Celestino. Ectoplasma. É o absurdo do absurdo. Aí eles plantaram essas tâmaras e elas nasceram, tá? E elas são adultas. E eles dizem que as tâmaras daquele período, não sei se isso é muita poesia, se não é, que as tâmaras daquele período eram mais doces do que as tâmaras de hoje. E aí essa tamareira já está dando tâmaras hoje. Eles já colheram e eles até oferecem, quando as pessoas visitam. O nome da tamareira, ela tem um nome, a tamareira, está adulta. O nome dela evidentemente, não podia ser outro, o nome dela é Matusalém. Então, Matusalém já está adulta e já está dando tâmaras. E aí, quando um visitante ilustre vai lá, eles dão uma tâmara para a criatura provar. E quem prova diz que realmente é dulcíssima, é maravilhosíssima, é tudo de espetacular. Mas é esse mel, a terra que dá leite, mel, leite é de cabra e o mel é das tâmaras. Então, nessa lista aí, vocês vão ver, vai faltar tâmara, é porque está lá no mel, tá? Então, fruta, figo, romã, uva, tâmara, azeitona. Okay? Eu morei uns anos ali perto do Shuk Mahanei Yudá. Sabe onde é, professor? Shuk Mahanei Yudá, ali onde vendem as frutas em Jerusalém? Sei demais. Eu morei uns anos bem ali pertinho e eu passava... Bom, a tâmara lá, a fresca, ela é diferente daquela que a gente compra, né, no mercado, mesmo que é israelense. Bom, primeiro que ela fresca é desse tamanho. E ela é doce, a coisa... A gente comprava os sacos de tâmara fresca. Em Israel, né, o morango é do tamanho da palma da mão. A romã é do tamanho de uma melancia. É verdade. Uma romã dá um copo de suco. Eles passam assim, uma só romã dá um copo de 300 ml de suco. Roxo, né, professor? Nossa, roxo. É excelente. Eu inventei de tomar um copo antes do almoço, não consegui almoçar mais. Fiquei tão alimentado, tão farto, eu não consegui almoçar.
E é impressionante a gente olhar isso, porque, assim, é claro que o texto não está dizendo da literalidade, está dizendo da parte espiritual, mas Israel exporta frutas para a Europa. Quando você vai para a Europa... Não é um absurdo isso? Um absurdo, um deserto. Tudo, para mim é um Deserto. absurdo. É como... Gente, não é isso, porque o texto ele não é literal, o que importa é a parte espiritual. Mas é como se nós, vendo o deserto florescer, estivéssemos antecipando aquilo que nós viveremos em um mundo de regeneração, em um mundo já regenerado. Os desertos oferecendo toda uma riqueza, vamos assim dizer, espiritual. Todo o deserto da humanidade que nós caminhamos por todas as dificuldades, nos entregassem isso. É muito bonito, né? É muito, muito legal. Vamos ter que fazer um de Moisés a Kardec daqui a um tempo. Fazer um Moisés a Kardec em Jerusalém. Em Jerusalém. Se Deus quiser. Para poder a gente ter a parte prática para mostrar, a geografia e a parte prática. Com a paz viva, né? Na nossa terra tão querida. Então, gente... Escuta, eu queria só fazer umas colocações aí, depois que Jorge falou, e você também. Eu quero falar do versículo 17 do capítulo 8. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me deram estas riquezas. Que lindo. Essa passagem eu acho fantástica. Jesus usa esse versículo 17 em várias citações. Passa despercebido. Mas vamos lá, se eu tenho ou não tenho razão. Feliz o homem que não põe esperanças no dinheiro. Quer dizer, está dizendo o versículo, não diga no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me deram esta riqueza. Então, ele está condenando aquele que põe esperança ou que acha que o seu poder está na matéria. Lá em Mateus, ele diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não está condenando a riqueza. Jesus condena a avareza. A riqueza, não. Quando ele diz que feliz o homem que não põe esperança no dinheiro. É aquele que é rico, mas não é avaro. Pega o que possui e distribui com quem não tem, e auxilia, e dá oportunidade, e dá empregos. É tanto que, lá no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, Jesus vai a Jericó e mostra que o homem rico e odiado, que era Zaqueu, quando ele se propôs a dividir os seus bens e a indenizar aqueles que ele prejudicou, o que é que ele diz? Hoje a salvação entrou nesta casa. Então Jesus não condenou o rico nem a riqueza. Ele condenou a avareza. Tudo isso extraído do versículo 17 do Deuteronômio. E ainda tem mais. Uma parábola de Jesus, quando ele fala vamos dizer assim, do trabalhador infiel, aquele que recebeu o dinheiro e enterrou, não multiplicou. Então, ele não estava... Se ele fosse contrário à riqueza, ele não tinha contado ou criado esta parábola daquele que pegou 10 dracmas, 5 dracmas, 2 dracmas e uma. Os primeiros multiplicaram, o último enterrou. A riqueza é importante. Você pode ser rico, mas não ser escravo da sua riqueza. É isso que está dizendo aqui, ó. Não diga no teu coração que a tua força, a tua fortaleza e os teus bens foram fruto da tua força e do teu poder. Não. Tudo vem de Deus. Jesus atenua esse versículo, falando de feliz o que não põe esperança no dinheiro, que é mais fácil um rico entrar no fundo de uma agulha, e criou uma parábola
em cima exatamente da questão do dinheiro, do material. Eu queria destacar aqui 2 pontos. Um em cima desse que o professor Severino está colocando, lembrando uma outra passagem em Lucas 10, quando Jesus disse, na verdade, o doutor da lei diz para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento, para que eu não ame a mim, para que eu não transfira para mim, eu tenho poder. Graças a mim consegui fazer. Graças a mim consegui fazer. Graças a mim, não, graças a Deus. Ou seja, transfere para ele o mérito, que o mérito você não traga para você. Eu sinto assim, nessas falas de Moisés, um melancolismo miserável, sabe? E assim, diz assim, não te afasta, não te esquece, não vira as costas, olha o que tu recebeste, guarda o mandamento, presta atenção. Seja grato, né? Seja grato, seja grato. Essa é a palavra, seja grato. Esse capítulo é um hino à gratidão, na verdade. Então, ele vai dizer para que a tua colheita seja farta, para que não te falte pão, para que não te falte o que tu precisas. Seja grato a Deus, pelo amor de Deus, seja grato, não te afaste do caminho. E aí eu queria pedir ao Álvaro, para que o Álvaro comentasse conosco, o versículo 10, aonde o texto diz assim, no versículo 10, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hakol minei mizanot, ou Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Boré peri hadamah, boré peri haetz. Como é que é isso, Álvaro? Ou ainda, Hamot Similek. Boré peri Gefren, né? Boré peri Gefren, que é a peça do vinho. Boré peri. Então, existe uma passagem, não, uma reza, que por todas as vezes que, por exemplo, eu comi vou falar um pouco da lei judaica, tá? Eu comi uma azeitona, uma fruta, uma laranja, uma fruta. Então, eu vou fazer a bênção, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri haetz. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos deste o fruto da terra. Da terra. Da árvore, vamos assim dizer. Árvore. Se você comer uma batata, aí você vai dizer, ou da terra, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri ha'adamah, que o fruto da terra. Se você, por exemplo, vai tomar, como disse o professor, o suco de uva, o vinho, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Boré peri hagefen. Boré peri hagefen, isso aí. O fruto da videira. Se você vai comer, por exemplo, tomar água, ou algo, por exemplo, um bolo, que o bolo não é o pão. O pão é água, pela lei judaica. Água, trigo, no máximo sal, né? E a farinha, né? Que é o queima. E no máximo. Mas você vai comer um bolo, ou você vai tomar uma água, ou você vai comer alguma coisa diferente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Que tudo criaste de sua palavra. Agora, quando você come o pão, só o pão, ele tem uma bênção especial. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamot Similek haaretz, que fizeste o pão, tiraste o pão da terra. Da terra, fruto da terra. Exatamente. É o trigo. Só que quando você come esse pão, e aí a lei judaica vai dizer um kazait é uma medida em hebraico.
Um kazait é o peso de uma azeitona média. Em Israel, 23 gramas e meio é estipulado, mais ou menos. Se você comer um kazait, um pedacinho de pão, após comer, você vai fazer uma outra prece. Qual? O Birkat Amazon. Eu lembro que até, como quando você come isso, você tem que fazer o Birkat Amazon, às vezes dava preguiça de comer pão, porque o Birkat Amazon é longo. Aí eu falava, meu irmão, não, eu não vou comer pão hoje, não. Tô com preguiça de rezar o Birkat Amazon. Só o pão, Álvaro. Só o pão é longa a prece. E que está escrito aqui, comerá e saciará. Então aqui, essa quantidade, o saciará, esses 23 gramas e meio, 26 gramas, o peso de uma azeitona média. É um pedacinho pequeno. E aí você vai fazer uma prece longa, bem longa. Agora, eu resolvia isso. Eu comeria só um pedacinho, deixa meia hora, eu como outro pedacinho. Outro pedacinho. Sabe o que é interessante aqui com conexão ao Evangelho, Elahá, professor Celestino? Porque quando Lázaro está deitado na porta da casa do rico, e ele fala assim, procurava saciar-se com as migalhas. Migalhas que caíam da mesa. Ele não está falando que ele queria um banquete, mas ele está falando, ele queria um pedacinho de pão assim, só para cumprir o mandamento de ter uma refeição. Porque no dia das festas, só para você poder fazer oração, só para você santificar o seu dia, só para você viver o júbilo de uma refeição, já que no Shabat, já nos dias de sábado, já que nas grandes festas. Você precisa de um pouquinho de pão e de um pouquinho de vinho. Você não vê uma referência também muito forte, duas, aliás. A primeira, a mulher cirofenícia. Até os cães comem a comida que cai. Eu gostaria de me saciar com o resto que caísse da mesa, com as migalhas que caíssem da sua mesa. Tá certo? Então, veja que ela está semelhante ao desejo de Lázaro. De Lázaro. E tem uma outra citação de Jesus, João 10. Eu sou o pão da vida. Olha que interessante. Olha como ele se coloca. No sentido de que a sua palavra, a sua mensagem, o seu testemunho, tudo que ele fez, promove a vida. Vidas, no hebraico é plural. Vidas de todos. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Olha que mensagem ligada exatamente ao que a gente está falando. Do alimento. E tem uma passagem no Zohar, professor, no livro do Esplendor da Kabbalah, que ela vai falar sobre as migalhas que caem no chão. E diz assim, que a luz da Torá foi tão grande no Sinai, que por mais que o povo de Israel tivesse mantido, e a gente vai ver com Emmanuel, que realmente mantém, isso bem fechado, bem circunscrito ao povo de Israel, de todas as formas. A luz, como ela é forte, ela cai, e aí está escrito exatamente isso que o senhor está dizendo, do Evangelho, ele cai como migalhas de pão caem de uma mesa de um banquete, ou seja, o banquete da Torá beneficia toda a humanidade, por mais que a gente tente manter ele circunscrito. Isso diz sobre as bênçãos de um lar, uma casa que faz evangelho no lar, uma casa que viva a fraternidade, uma casa espírita que viva a fraternidade sincera, uma casa que tenha o evangelho. A luz que se estabelece ali é como se ela irradiasse a todos os locais. Não no sentido de que a migalha seja ruim, porque aqui a gente está vendo as próprias migalhas têm a capacidade de saciar o nosso espírito. No livro Nos Domínios da Mediunidade, vai trazer o caso de uma senhora que está fazendo uma prece ao lado da sua mãe, adoentada, e a filhinha ali sentada à sua frente, e no momento em que ela faz a prece, o espírito Aulus descreve uma série de espíritos sofredores
se aproximando para sorver aqueles fluidos luminosos, mas sem a capacidade de causar nenhum mal. Então, são as migalhas de luz que uma prece pode causar. Bonito, né, Elahá? Nossa, lindo. Lindo. Mas, então, olha que coisa, saciar o que o Lázaro deitado à porta. E essa semana, Elahá, professor Celestino, vocês se lembram que a gente tem um mendigo, né? Alguém que dorme na porta do centro? Vocês se lembram disso? Eu me lembro. Estive lá, me lembro. E a gente coloca ali onde era para ser o ar-condicionado as coisinhas. Lembra? Lembro disso. A gente foi fazer a sopa no domingo e na hora da prece, um espírito citou Lázaro deitado à porta. E na hora eu entendi, eu falei, ele está fazendo referência ao rapaz que dorme aqui. E hoje já não tinha mais nada, acho que o rapaz tirou as suas coisas e levou embora. Ele dormiu 1 ano e 1 mês praticamente ali no Cisco, 1 ano e pouco, e agora ele foi embora. E às vezes eu ficava pensando assim, né? Porque não tinha banheiro, tinha suas dificuldades, às vezes, com a bagunça que ficava, mas no fundo, o que ele queria era só se saciar com um pedacinho do alpendre, para que não tivesse ao relento da noite. Tudo bem, acabou o tempo, mas agora que ele foi embora, eu falo, puxa, podia ter feito mais por ele, sabe? Mas você não sabe, meu filho, quanto benefício espiritual ficou ali para ele. Sim, verdade. Olha, meu irmão, a maior, só para fechar, Jorgito, a maior alimentação que ele recebeu ali na porta do centro foi espiritual, não foi a material. E você sabe que tinha um espírito que na hora do passe, às vezes chegava o Elahá, o senhor conhece o Vitor? Tava eu e o Vitor dando passe, e o espírito falava, vai dar passe no rapaz que está deitado lá fora. Tá vendo? E ele saía, ou eu saía, e nós íamos dar passe nele. Tá vendo? Então ele recebeu realmente, muito. Olha, você fez eu lembrar uma história. Essa história deve ter mais ou menos uns 30 anos, eu acho. Meu irmão estava na sinagoga, ouvindo uma pregação. E o rabino, do nada, o rabino tirou para contar uma história. Assim. Isso era uma vez 2 amigos. E quando eles eram crianças, eles eram muito unidos e eles fizeram um pacto entre eles, que tudo que fosse de um seria do outro também. E assim eles acertaram. E durante a vida deles, eles ficaram adultos, um ficou rico e o outro ficou pobre. Quando aconteceu isso, o que era pobre procurou pelo rico e disse, lembra do pacto que nós fizemos? Sim, eu lembro. Quanto você precisa? Porque você é meu irmão. Aí o rico pegou a parte que lhe cabia e deu ao pobre. E aí, vida que segue, tá? Aí a história acabou. Aí, na encarnação seguinte, o que era rico agora nasceu pobre. E o que nasceu pobre agora nasceu rico, para que ele pudesse fazer o movimento o contrário agora, para que ele entregasse para o outro. Então, aí o rabino, isso aí do nada na sinagoga, ele tirou isso da cabeça, assim, né? Aí disse. E aí, o rico, num dado dia, saiu para ir para a sinagoga. E quando o rico saiu para ir para a sinagoga, o pobre chegou e disse, por favor, mas eles não se conheciam, não eram amigos. Por favor, preciso de ajuda. Me ajuda, por favor, com alguma coisa, estou precisando. E o rico disse, eu dizia o rabino, sentiu uma emoção muito grande e uma vontade de ajudar, uma vontade de fazer. Mas, ao mesmo tempo que ele sentiu vontade, ele teve medo de ajudar. E ele disse, embora tivesse vontade, não, eu não vou poder, eu
eu tenho compromisso, eu não posso ficar e tal. E aí o rico se despediu do pobre e saiu. Assim que ele sai, o pobre começa a passar mal, tem um ataque e morre nos pés do rico. E o cara vê o cara morrer nos pés dele e vai embora para a sinagoga. Quando o Rabino acabou de contar essa história, um cara que estava sentado na plateia disse: Rabino, e o que é que eu faço agora se ele morreu na minha porta? Tinha acontecido com um cara que estava presente. Nossa. O Rabino estava contando a história dele. E agora, Rabino, o que é que eu faço? Aí o Rabino disse: agora você vai esperar outra para você. Oportunidade. Nossa. Esperar uma próxima. Agora não dá mais. Agora passou. Aí você falando isso, eu lembrei dessa história. Mas eu queria destacar o seguinte, uma coisa que é bonito disso aí que o Álvaro está comentando, é que o judeu não se alimenta sem agradecer a Deus. Isso eu acho tão bonito. Ele senta na mesa, ele não diz, opa, vamos comer, vai puxando as coisas. Não. Antes de comer, quando ele olha a mesa, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Aí, dependendo do momento, uma frase diferente. E eu acho isso espetacular, porque é a presença de Deus em todos os momentos do cotidiano. Quem já assistiu? Aqui ninguém assistiu, porque aqui o pessoal é muito novo, nunca viu esse filme. Mas tem um filme, vocês perguntam depois para a avó de vocês, que ela vai dizer para vocês que não existe, chama-se Ben-Hur. Há uma cena em Ben-Hur, que é quando, no início do filme, Messala senta na mesa com a família judia. E eles vão comer. Aí ele senta, Messala, vamos comer. Aí eles sentam assim na mesa. Aí o artista principal, Ben-Hur, ele pega um pedaço de pão. Charlton Heston. Ele pega o pedaço de pão e diz: bendito seja o Senhor que nos dá o alimento como fruto da terra. Aí ele come. Assim, ele traz essa questão do judaísmo para dentro dessa cena, que é assim, aí contrasta com a visão romana, que o cara senta na mesa para comer, enquanto os judeus têm toda essa sacralidade na alimentação. Muito legal isso. E Elahá, eu me recordei aqui, no Masechet Brahot do Talmud, vai estar escrito o seguinte, o versículo eu não lembrava, eu fui procurar, mas é nessa paraxá que a gente está, no capítulo 10, versículo 12. Vocês vão ver que é um versículo longo. Esse versículo tem 100 letras em hebraico. 100 letras em hebraico. E o Talmud vai dizer assim, todo judeu tem a obrigação de fazer 100 bênçãos por dia. 36.500 bênçãos por ano. 365 mil bênçãos a cada 10 anos. Se você viver 50 anos, pensa aí a quantidade de bênçãos. E a Hasseduta Kabbalah vai dizer o seguinte, que todos os elementos da Terra possuem uma fagulha divina, princípio inteligente, ou orbitando, ou dormitando, vamos trazer Leon Denis, ou gravitando, ou orbitando, ou dormitando, ou sonhando. E toda a matéria do mundo, ela necessita ser elevada por nós. Quando nós reclamamos, quando nós falamos mal, quando nós falamos lashon hará, quando nós estamos fazendo maledicência, quando nós estamos emitindo vibrações ruins, nós estamos pegando aquilo que Deus colocou uma centelha divina para que fosse bênção, estamos colocando no sentido oposto. Quando a gente pega uma fruta e abençoa ela para que ela dê vitalidade para servir a Deus, a gente sabe o que é a água magnetizada, né? A gente sabe... Para. Você está dizendo que isso é judaísmo? Ou isso é física quântica? Afinal,
De onde vem isso, pelo amor de Deus? Álvaro Mordecai, pelo amor de Deus. Gente, isso é bonito demais, isso é bonito demais, está tudo integrado. Denise Balô, tudo está integrado, meu Deus, está tudo integrado, professor. E é do Zohar, é do livro é do livro da Kabbalah, da Hassidut. Por isso que eu estou ficando marcado, porque eu leio a Torá, eu leio a primeira revelação, e eu vejo Jesus em cada versículo, em cada página, em cada letra. Isso é um absurdo. É muito bonito, né? Não tem como. Tudo dai graça. Então, o judaísmo vai encontrar bênção para o trovão, bênção por um cheiro bom que você sente, o cheiro de uma planta. Bênção quando acorda. Bênção quando acorda, bênção quando você vai ao banheiro, porque é uma bênção. É uma bênção. Uma bênção a todos os instantes. Imagina, gente. Betilat Yadai. Quando lava as mãos, quando come os alimentos, depois de comer os alimentos, para tudo tem uma bênção. Elahá, quando a gente fica 30 dias sem ver um amigo querido, quando eu encontro vocês, quando a gente se encontra, Xerriano, Vequimano, Verriguiano, Lasmanazé. Que a felicidade do reencontro dos corações, para tudo tem uma bênção, uma razão. Se for fazer as bênçãos direitinho, passa o dia inteiro só agradecendo. Só rezando. E outra coisa, antes que ele faça qualquer coisa, ele tem uma oração que não fala do nome de Deus, mas é uma oração fantástica, Modé Ani. Eu agradeço. E é curiosa essa bênção, porque ela tem 12 palavras. Modé Ani lefanecha melechai vekayam. Vekayam. Rezarta binishmati bechemlar rabai emunatecha. Rabá emunatecha. O grande é a tua fé. Olha, gente, nos Estados Unidos, num congresso médico, no final, um cardiologista vai fazer uma explanação final e diz assim, olha, quando a gente está dormindo, os nossos órgãos, eles ficam meio letárgicos, porque o corpo está imóvel, o corpo está num repouso tal que ele não deve acordar e levantar de vez, porque isso é perigoso. Pode dar AVC, o coração está num repouso, você se levanta imediatamente. E aí, nas nossas pesquisas, veja bem, pesquisa científica, ele diz, nas nossas pesquisas é aconselhável você sentar na cama e contar 12 segundos. Ah, que bonito. Depois de 12 segundos, você pode levantar. Gente, é o tempo de se recitar o Modé Ani. E é o hábito, professor. A lei diz que você não pode falar mentalmente. Porque eu poderia falar, você tem que falar todas as bênçãos, você precisa pronunciar, ou seja, materializar no mundo. Então, isso que o senhor está dizendo é interessante. O Modé Ani, cientificamente, prepara você para se levantar e não impor ao seu organismo uma fisiologia, uma força anormal que pode até causar em você um AVC. Isso é fantástico, gente. Isso é uma das bênçãos. E outra coisa, você diz assim, Rabá emunatecha, grande é a tua fé, porque você não diz Rabá emunateinu, grande é a tua fé. A nossa fé. Você diz a tua fé. Grande é a fé de Deus em nós, que apesar das bobagens que a gente faz todos os dias, ele nos devolve a nossa alma renovada, acreditando que você vai fazer bom uso dela, mesmo ele sabendo que você pode não fazer, ele dá.
Elahá, você faz a nossa prece final desse nosso 100º encontro? Final eu faço. Então vamos orar. Senhor, o quanto te agradecemos pela bênção desses 100 programas em que tu reúnes os nossos corações para que nos emocionemos diante da tua presença nas nossas vidas. Pelo gigantesco trabalho de elucidação das verdades espirituais para todos nós, almas sedentas de luz, que precisamos tanto dos esclarecimentos espirituais que os antigos mestres deixaram como rastros de luz para que nós pudéssemos seguir. Te rendemos graças por essa oportunidade, pela chance de conhecer para sermos mais úteis e pela divina oportunidade, Senhor, de através desse conhecimento nos reconectarmos a Ti e bendizermos a excelsitude da Tua misericórdia em nos recolher dos pântanos escuros das nossas imperfeições para os esplendores das luzes eternas. Obrigado por tudo que Tu fazes por nós, Senhor, que permanece conosco, iluminando as nossas vidas e guardando os nossos corações na Tua paz.